Voltamos a apresentar o programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. Conforme noticiei no primeiro bloco, hoje estão aqui comigo dois professores de odontologia. Um deles, que está aqui ao meu lado, é o Dr. Fernando Viviane Marcondes. E o outro é o Dr. Antônio Viviane Marcondes. Os dois são irmãos. E com uma especialidade nesse campo da odontologia já há vários anos. No primeiro bloco, eles se apresentaram, disseram quem eles são, no seu campo de formação acadêmica, depois o que vem a ser odontologia, e nas perguntas que foram feitas, eles até disseram se podia uma pessoa retirar os dentes e colocá-los no mesmo dia. Já deram essa explicação. Mas eu gostaria que nesse bloco nos mostrasse ao vivo, se eles trouxeram, imagens para que a gente entenda melhor aquilo que eles explicaram cientificamente ou em teoria. Sim. Aqui temos alguns casos aqui que foram feitos na nossa clínica, que é o Centro de Excelência em Implantodontia. E então vamos passar aqui alguns casos para que os pacientes possam ver do que se trata. Vamos ver então. Bom, aqui temos um caso onde um paciente perdeu um único dente, é um incisivo central, e de outra forma, qual seria a outra forma de tratar esse paciente? Seria através de uma prótese removível, ou seja, uma prótese que teria uns grampos de retenção nesses dois dentes laterais aqui, né? Aqui nesse dente e nesse, ou então uma prótese fixa. Para se fazer uma prótese fixa, seria necessário desgastar alguns dentes do paciente. Então, dentro da implantodontia, a gente coloca um implante e, posteriormente, a gente reabilita esse paciente com uma prótese, né, uma prótese fixa, e está aqui o caso inicial e o caso final sem desgastar, ou seja, sem causar trauma nenhum a esse paciente, tá? Aqui temos um outro paciente, por exemplo, que perdeu vários dentes aí, né, de canino para trás, pré-molares e molar, né? E também foi feito o quê? Implante. Esse paciente seria reabilitado também ou prótese removível ou uma prótese fixa. Então colocamos alguns implantes e reabilitamos esse paciente assim, um paciente Ficou bastante assim? jovem. Oi? Estava do outro jeito? Exatamente, Assim? ele estava assim, o caso inicial, né? E a gente chegou a esse caso, aqui é o caso final. E aí sim, uma prótese fixa, que a gente chama de prótese fixa metalocerâmica, né? Sobre implante. Então, é isso que a implantodontia pode chegar dar ao paciente, devolver ao paciente. Na verdade, a gente devolve tanto a parte funcional quanto estética desse paciente. Aqui temos uma outra paciente, onde perdeu todos os dentes superiores, né? E aí foi totalmente implantado. São vários implantes e sobre esses implantes colocamos também uma prótese fixa metalocerâmica. Que beleza. Então, o inicial ali e o final aqui dessa paciente. Então, é uma paciente que muitas vezes tem um trauma bastante grande, porque geralmente paciente jovem que tem uma perda assim, generalizada dos dentes, até para falar com qualquer outra pessoa e tudo mais, sempre para rir, leva sempre a mão à boca, isso é comum quando a gente faz anamnese, quando pega uma consulta inicial desse paciente, é muito comum a gente reparar isso, a pessoa sentir vergonha dos dentes. Então isso dá uma confiança bastante grande para essa paciente e, repito, a gente devolve essa parte funcional e estética, ou seja, ali não está só para parecer bonito, é para mastigar realmente, tá? Aqui um caso bastante simples, onde o paciente perdeu um único dente, mas a gente coloca às vezes esses casos, por quê? Porque o que seria necessário aqui? O desgaste desses dentes laterais para se fazer uma prótese fixa, que é o melhor trabalho sempre para o paciente. O paciente, quando perde um elemento dental, o que ele quer é uma prótese fixa, é que seja devolvido isso a ele, tá? Então ali o inicial e o caso terminado. Um caso bastante simples, nós temos aqui já um outro caso, esse bastante mais complexo. Essa paciente, ela perdeu todos os dentes superiores, né?
E aí nós levamos ela para o centro cirúrgico para remoção. Aí, no caso, foi necessário para essa paciente, primeira coisa, uma reconstrução de maxila. Uma reconstrução de maxila com o quê? Com osso autógeno. Então, nós tivemos que levá-la, e ela foi, claro, anestesia geral, né, num centro cirúrgico, e teve que vir, tivemos que remover parte aqui da crista ilíaca, né, que é um osso que fica aqui na bacia, para reconstruir a maxila, para posteriormente, ou seja, após 6 meses colocarmos os implantes e após isso colocarmos uma prótese fixa. Mas essa era uma paciente que tinha o quê? Uma prótese total, ou seja, uma dentadura vulgarmente conhecida, né? Então sai uma paciente onde não era possível, ou melhor, a colocação de nenhum implante e nós fizemos uma reconstrução de maxila, colocamos todos os implantes e todos os dentes fixos na boca. Temos ainda um outro caso de uma paciente aqui de 70 e... Quanto, Fernando? 74 anos também, que fizemos lá no centro. Quantos anos? 74. 64. 74 anos. Então, foi aquilo que o Fernando disse. O que tem que ter o paciente... aliás, o paciente tem que estar num bom estado geral de saúde, ter um bom estado geral de saúde. Se ele tiver tudo compensado, não é a idade que vai contraindicar uma cirurgia. E foram colocados, no caso, 12 implantes superiores, mais 6 inferiores, e reabilitamos essa paciente totalmente, ou seja, paciente que não tinha um único dente, né, superior e inferior, nós colocamos todos os implantes e reabilitamos, devolvemos a essa paciente toda a parte funcional e estética. Doutor Antônio, mas tudo isso que estamos vendo aqui leva muito tempo entre tirar as coisas ou sem nada e voltar com a beleza que estamos vendo? Nesse caso particular, do Antônio, a paciente ela já usava 2 próteses totais. Ela já chegou sem dente, né? Só que aí pode perguntar assim, poxa vida, uma paciente de 74 anos e foi feito 12 implantes superiores e 6 inferiores, não é verdade? Então, ela precisou de enxerto, não precisou? Então, o que acontece é o seguinte, porque às vezes uma paciente de 30 anos precisa fazer enxerto e uma paciente de 70 não precisa. Por quê? Então, o que acontece no caso dela é o seguinte, até 65 anos ela teve dente. Então, o que manteve aquele osso dentro daquela estrutura foi o dente através da mastigação. O senhor entendeu? Então, todo aquele osso dessa paciente nessa idade foi preservado. Então, particularmente nesse caso, o que é até uma exceção nos dias atuais, havia osso e a gente conseguiu colocar todos esses implantes sem enxerto. Vale dizer, Dom Antônio, que para todos os pacientes que aparecem no consultório, se a gente pegar 10 pacientes, 8 estão precisando fazer enxerto. Doutor Fernando, estamos vendo uma coisa maravilhosa e assim ao vivo, com nossos olhos. Esse implante, quando é feito, a duração dele é por muitos anos ou é para sempre, a vida toda? É uma pergunta, vamos dizer interessante, assim, interessante, né? e ao mesmo quero tempo, ver a resposta ser interessante. ao mesmo tempo complicada, porque o implante, porque se a gente for analisado, Antônio, a mesma pergunta vale para os dentes. Os dentes não seriam para a vida inteira? E por que não o são? Não são, de repente, por descuido, por trauma, por doença periodontal, por uma série de fatores que vão levar à perda do dente. Então, o que é mais importante dentro de todo esse contexto, de todo esse complexo, é a higienização, é o cuidado, são as visitas regulares ao profissional, e assim acontece também com a parte implantológica, né? O paciente também tem que ter os mesmos cuidados, as mesmas higienizações. Ele pensa que, de repente, o implante, por exemplo, agora ele não vai ter cárie. Ele não vai ter cárie, mas ele vai ter problema, por exemplo, no dente a gente tem a doença periodontal, no implante a gente pode ter a periimplantite, que é uma doença também que pode ser desenvolvida ao redor do implante, né? Então, tudo isso merece cuidado, tudo isso merece atenção, tudo isso merece visitas regulares para que o implante possa ter uma longevidade. É claro que dentro de todo esse aspecto, o aspecto principal dentro da longevidade é o planejamento. Doutor Antônio, há muita gente que atravessa anos e seus dentes estão uma maravilha. Infelizmente, há outros que perdem logo. Sim. Ficam banguelas. Isso. Quais seriam as causas de uma pessoa perder os dentes com tanta facilidade?
Bom, as causas... Dizem que é o doce. As causas de perda dentária foi o que o Fernando disse. Pode ser ou por cárie, né? Cárie é um Problema de cárie. Outra causa. E outra causa é a doença periodontal, que é essa parte que a gente na verdade, eu e o Fernando fizemos mestrado nessa área, que é a perda do dente por problema periodontal. É uma doença que acomete inicialmente os tecidos gengivais e se não for tratado, ou seja, se o paciente não higienizar os dentes corretamente, foi o que o Fernando disse agora, ela vai atingir os sistemas de suporte dos dentes, ou seja, pegando o osso alveolar e deixando esse dente com mobilidade até a perda do elemento dentário. Nos mostra mais alguma coisa. O senhor tem aí mais? Temos sim. Quero ver. Aqui temos um caso bastante simples também, que o paciente perdeu 2 dentes posteriores, né, 2 molares, e ali a reabilitação desse paciente. Então, começou assim de uma forma simples, é um caso bastante simples até, mas para mostrar que a implantodontia, ela pega desde os casos simples até os casos mais complexos, né? Por exemplo, esse caso também é um caso onde foi necessário a colocação de enxerto ósseo e após a colocação desse enxerto ósseo, colocamos os implantes e reabilitamos esse paciente, devolvemos a esse paciente toda essa parte. Volta um pouquinho o que estava antes. Sim. A pessoa estava daquele jeito? Estava aqui, ó. Aqui. Estava exatamente desta forma. Deixa eu ver aqui. Isto. Estava dessa aqui. forma. Estava aqui. Dessa forma. E chegamos a esse final aqui. Com o enxerto. Meus parabéns, e você? A prótese, olha aqui. Então aqui tem, do Antônio, o inicial, olha, que dá para ver bem aqui, olha, o inicial, isso. E aqui o final que foi conseguido. Então devolvemos a esse paciente toda essa parte funcional e estética. Repito, aqui uma paciente também, ela na época tinha 73 anos, usava uma prótese total inferior, onde foram feitos vários implantes e a colocação de uma prótese fixa também, metalocerâmica. Isso aqui, eu repito do Antônio, todos os casos aqui apresentados foram feitos por mim e pelo Fernando. Ou seja, nós fazemos todos o tratamento. Na verdade, o paciente que nos procura na clínica, nós pegamos esse paciente desde a consulta inicial e vamos com esse paciente até o final. Nós não delegamos trabalho para ninguém. Ou seja, não temos auxiliares. Por quê? Porque o paciente quer o quê? Criar conosco uma relação de confiança. Paciente e profissional tem que ter essa relação. Senão o paciente se sente perdido muitas vezes. Tá? Então, desde que o paciente entra na clínica, desde o início até o final do tratamento, ou sou eu, né, ou o Dr. Fernando que acompanha esse paciente. Nunca a gente passa para outro profissional, porque isso o que cria isso é essa relação de confiança entre paciente e profissional. Só complementando, do Antônio, essa relação ela é muito importante, porque ela revela uma credibilidade. E com essa credibilidade que o paciente tem da gente, é claro, evidentemente, através da nossa história e de tudo aquilo que a gente faz, nós criamos um vínculo. E esse vínculo é que é importante de credibilidade, porque quando você chega num profissional, qualquer que seja ele da área de saúde, o senhor quer confiar, o senhor quer ter vínculo com ele, o senhor não quer ser atendido pela enfermeira dele, pelo auxiliar dele. O senhor chega lá e o senhor quer ser atendido por ele. E lá no nosso consultório, desde a primeira consulta que o paciente vai fazer com a gente, ele passa com a gente, ele vai fazer os exames, a gente indica os exames, ele vai fazer os exames, a gente é que analisa os exames, vai fazer exame laboratorial, a gente analisa os exames laboratoriais, vai fazer moldagem, a gente que faz. Então, nós estamos em permanente contato com o paciente. E isso é muito interessante. A gente não delega trabalho para absolutamente ninguém. Então é isso que gera segurança. Isso que você está falando. Sabe por quê? As pessoas estão assistindo esse programa e acharam que os dois são competentes. Agora, a pessoa vai lá, o senhor recebe, depois manda com outra pessoa, trate, perde a credibilidade. Exatamente. Por quê? Porque eles estão vendo que os senhores entendem do assunto. E às vezes ficam meio assim. Uma pergunta que eu faria também. Quando um cliente chega aos senhores, psicologicamente, ele é preparado com esses slides antes dos senhores começarem a trabalhar? Às vezes sim. Porque o paciente, às vezes, ele quer ver
Se ele já sabe o que é implantodontia, é uma coisa, mas muitos pacientes eles nem imaginam o que seja um procedimento cirúrgico, que é um procedimento cirúrgico, que se chega a esse final aqui. Muitas vezes tem paciente que tem a ideia de que é dente de uma outra pessoa, ou seja, existe uma confusão nisso aí, né? Então nós explicamos, mostramos através de imagem, porque a imagem ela fala mais do que 1000 palavras, ou seja, estava assim, a gente chega nisso, ou seja, nós não prometemos para o paciente milagres, porque isso não existe. Ou seja, dentro daquilo que a ciência pode oferecer e o que tem de mais avançado, tranquilamente a gente consegue fazer lá na clínica. Muito bem. Bem contente estou aqui, nessa entrevista com os dois, dando uma explicação maravilhosa sobre este campo da odontologia. Eu peço licença aos senhores para interromper mais uma vez nossa conversa. Na volta, eu farei uma pergunta ao Antônio. É sobre implante e transplante. Mas fica para o terceiro bloco.